Você já percebeu que os jogos não te divertem mais? Você joga, vence, perde, mas no fim, sente o mesmo vazio. A vitória não traz satisfação, a derrota só traz raiva. E quanto mais você joga, menos parece estar se divertindo, porque sem perceber, você deixou de jogar por prazer e começou a jogar por validação. Os jogos deixaram de ser sobre jornadas e viraram sobre ego. Mas esse vídeo não é para te julgar, é para te fazer lembrar do porquê você começou a jogar, das histórias que te marcaram, dos mundos que te inspiraram e do que você perdeu quando trocou tudo isso pela competição. Hoje, a gente vai conversar sobre o que os jogos de história te ensinavam sobre a vida e o que você esqueceu. Então, antes de tudo, já se inscreve aqui, deixa o like e no final comenta o que você achou desse vídeo e compartilha com um amigo também. Quando os jogos ainda contavam histórias, houve uma época em que os jogos eram muito mais do que apenas entretenimento. Eles eram portais para outros mundos. Você não jogava para provar nada a ninguém. Você jogava para viver uma história. Lembra quando você terminava um jogo e ficava dias pensando nele? Quando os personagens pareciam amigos de verdade. Quando a trilha sonora ficava na sua cabeça e cada missão parecia ter um significado? Era uma época em que o foco não era vencer alguém, era vencer o chefe. Jogos como Shadow of the Colossus, The Witcher, The Last of Us, Skyrim, Red Dead Redemption, todos tinham algo em comum. Eles não te davam poder, te davam propósito, te faziam sentir. Quando você perdia em um desses jogos, não era por falta de habilidade, era porque ainda havia algo que você não entendeu. E quando vencia, a sensação era pura, porque era sua conquista, não uma comparação com outra pessoa. Mas aí, tudo começou a mudar. O nascimento do ego digital. Com o avanço da internet, os jogos começaram a se transformar. O foco deixou de ser o eu contra o jogo e virou o eu contra o outro. De repente, tudo virou competição, pontuação, ranking, elo, KD, vitória, derrota. E no meio disso, o sentido se perdeu. Antes, o objetivo era salvar o mundo. Agora, o objetivo é só provar que você é melhor. O problema é que esse tipo de jogo, os competitivos, mexe com o seu cérebro de uma forma muito mais profunda do que parece. Cada vitória libera dopamina, cada derrota te tira. É como um vício emocional, mas a verdade é que você não joga mais por diversão. Você joga para fugir da frustração de perder. E o pior é que, quanto mais você joga, mais fraco você se torna fora da tela. Você já reparou como um simples erro em partida te deixa irritado por horas? Como você xinga um desconhecido, quebra o teclado ou perde o controle por causa de algo que nem é real? Isso acontece porque os jogos competitivos transformaram o que era para ser arte em performance, e o jogador, que antes era um explorador de mundos, agora é só mais um guerreiro cansado lutando por validação digital. O que os jogos antigos te ensinavam sobre a vida e você esqueceu? Os jogos antigos, ou até mesmo os bons jogos single player de hoje, sempre foram muito mais do que pixels e desafios. Eles eram espelhos. Eles te ensinavam que o herói não nasce pronto, que ele falha, sofre, apanha, mas continua. Te ensinavam que nem toda batalha é vencida com força. Algumas exigem paciência, estratégia e humildade. O que os competitivos já é contrário. Você perde a paciência e a humildade. Jogos como Dark Souls te ensinavam que o fracasso não é o fim, é parte do processo. Red Dead Redemption te mostrava que até os homens mais fortes têm um preço por suas escolhas. The Last of Us te lembrava que, mesmo em um mundo destruído, o amor e a humanidade ainda importam. Esses jogos tinham alma, eles conversavam com você, faziam você refletir sobre quem é e o que está fazendo com o seu tempo. Mas quando você passa o dia inteiro em partidas competitivas, o que você realmente aprende? A ficar mais agressivo? A depender de dopamina instantânea? A medir seu valor por um número numa tela? Você está trocando crescimento emocional por estímulo químico, e isso é perigoso. O ciclo do vazio. O ciclo dos jogos competitivos é simples. Você começa jogando por diversão, logo quer melhorar, depois quer vencer, e quando vence, não sente nada, então busca vencer de novo. É um loop infinito que te prende, porque a recompensa é curta demais para valer o tempo que consome. E o mais cruel é que esse tipo de vício se disfarça de hobby.
Você se convence de que está apenas se divertindo, mas lá no fundo, sabe que não é bem assim. Você já percebeu que os jogos que mais te marcaram não foram os mais difíceis, mas os mais humanos? Aqueles que te fizeram chorar, questionar, sentir algo real? Esses são os jogos que ficam com você, porque no fundo, eles falam sobre a vida, o retorno às jornadas. Talvez o que você precise agora não seja parar de jogar, mas voltar a jogar como antes, voltar às histórias que te lembram por que começou, voltar àquele sentimento de curiosidade, de descoberta, de se perder num mundo novo. Pega um jogo single player, desliga o chat, desliga o microfone, sem pressão, sem competição, sem prova de valor. Apenas jogue, por você. Você vai perceber como o tempo desacelera, como o silêncio volta, como de repente a imersão substitui a ansiedade. E talvez perceba que a sensação que você tanto busca nos jogos competitivos, aquele prazer verdadeiro, nunca foi sobre vencer alguém. Foi sobre se reencontrar. O que você está realmente buscando. No fundo, o que todo jogador competitivo busca é reconhecimento, ser bom em algo, ser notado, ter valor. Mas tentar encontrar propósito em pixels é como tentar saciar a fome com fumaça. Você nunca vai se sentir satisfeito, porque o jogo que realmente importa não está na tela, está na vida. E ninguém vai te dar XP por ser uma boa pessoa, por trabalhar duro, por aprender algo novo. Mas são esses níveis invisíveis que definem quem você se torna. Os jogos competitivos te ensinam a ser rápido. Os jogos de história te ensinam a ser profundo. E é por isso que você precisa escolher com cuidado o tipo de jogador que quer ser. A jornada que realmente importa. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que passou boa parte da vida correndo atrás de pixels. Que as memórias que valem a pena não foram as vitórias, mas as histórias. Os jogos antigos te ensinavam que cada passo tem significado. Os de hoje tentam te convencer de que só a vitória importa. Mas a verdade é que o jogo da vida não tem leaderboard. Não existe ranking. Só existe a jornada. Então, talvez hoje seja o dia de desligar o jogo competitivo e ligar outro tipo de jogo. Aquele que te faz pensar, sentir, crescer. Porque no fim, o maior GG que você pode conquistar é olhar para si mesmo e dizer: eu vivi a minha história.